irmãos, estarei já entrando na palavra para não tomar muito tempo dos irmãos. E eu peço para os amados irmãos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Amém? O livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo de número 23. Apocalipse, capítulo de número 23. Glória, glória. Aleluia. Só vai até o 22, irmãos. Misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. O livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Peço para os irmãos já se assentarem. Amém? Para poder estar acompanhando aí sentado. Para melhor manuseio aí da palavra do Senhor. Aleluia. Preguei uma palavra, aleluia, no domingo passado, se eu não me engano, referente ao livro de Apocalipse. O Apocalipse, muitos temem e muitos têm medo do livro de Apocalipse, mas é um livro que nós não devemos temer, é um livro que nós não devemos ter medo, porque o livro de Apocalipse no grego significa para longe da escuridão, dando a entender que representa assim uma revelação. O livro de Apocalipse é a revelação que o Senhor Jesus Cristo vai dar para João quando ele estava numa ilha chamada Patmos, junto do mar Egeu. Aleluia, um lugar que havia muitas montanhas, um lugar vulcânico. E João, ele é inserido nessa ilha chamada Patmos. João, ele é largado nessa ilha, e nessa ilha os maiores criminosos da época eram lançados, eram largados para que ali viesse morrer. Mas o intuito de colocar em João nessa ilha de Patmos é fazer com que a voz do Senhor Jesus não seja mais manifeste da boca de João para a vida, aleluia, dos gentios e daqueles, aleluia, que pretendiam, que desejavam ou que se converteriam ouvindo a mensagem de João. No livro de, aleluia, Apocalipse, no domingo passado, cheguei a mencionar, aleluia, que tentaram calar a voz de João para que o evangelho não viesse ser anunciado, mas eles apenas pensaram, aleluia, que calaram a voz dele. Deus decide agora, em revelação, abrir os céus e revelar a João, aleluia, dizer a João: João, tudo isso que eu te anunciar, você irá escrever. Eu hei de te revelar as coisas que hão de acontecer. Aleluia. Então, o livro de Apocalipse, aleluia, se trata da revelação, aleluia, dos tempos, a revelação no fim, aleluia, a revelação passado, presente e futuro. E o nosso Deus é quem vai se revelar a João. Aleluia, amém? Só trazendo a introdução. Deus aqui no livro de Apocalipse, enquanto João está pensando que acabou o ministério, enquanto João está pensando que a voz dele foi calada, aleluia, Deus vai se apresentar a ele dizendo: não acabou, João, aleluia, escreve tudo aquilo que eu te revelar, tudo aquilo que eu te disser, aleluia, você irá escrever, aleluia, pois eis que eu venho, aleluia, com as nuvens e todo olho verá, aleluia, mesmo aqueles que me transpassaram,
Senhor. Então Jesus se revela a João. João vai ver o Senhor se revelando a ele. E como que o Senhor vai se revelar a João? Nós chegamos a ver, só trazendo a introdução, capítulo de número 1, verso de número 9. João vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência, na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, e no dia do Senhor eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aleluia. Quem é essa voz como de trombeta? Aleluia. A voz do Senhor falando com ele. Aleluia. Como de trombeta. Aleluia. Que dizia: o que vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, localizada na Ásia Menor. Escreve a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 cartiçais de ouro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha. A sua voz era como uma voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, e eu, quando contemplei, aleluia, caí aos teus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivi, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo. Eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer, como sendo futuras, hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas. Eu vou deixar bem fixo aqui, porque nós vamos falar hoje da igreja de Tiatira. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são as 7 estrelas? As 7 estrelas, aleluia, em Apocalipse, aleluia, é algo simbólico, representa, aleluia, os 7 anjos. Esses 7 anjos representam o líder que Deus constituiu sobre, aleluia, aquelas 7 igrejas. Então ele vai dizer: as 7 estrelas são 7 anjos, são 7 anjos que estão sobre as 7 igrejas. E ele vai
aleluia. E os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Os cartiçais é quem? São as 7 igrejas. Então as 7 estrelas na destra do Senhor representam os 7 anjos, aleluia, os 7 líderes constituídos por Deus sobre aquelas igrejas. E os cartiçais são as igrejas do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui em Apocalipse que o Senhor é aquele que se movimentava, que andava entre os 7 cartiçais. Os 7 cartiçais já foi falado, aleluia, a interpretação é as 7 igrejas, ou seja, a visão quando é visto o Senhor entre os 7 cartiçais está representando o nosso Senhor, aleluia, sendo o centro das 7 igrejas. Então quem é o centro da igreja? Quem é o centro, aleluia, da igreja? É o Senhor que caminha no meio dela. E o Senhor nessa noite é o centro e está no meio dessa igreja. Agora minha irmã, você vai embora. Glória a Deus. Aleluia. Então nosso Senhor é quem está entre as 7 igrejas. O Senhor é o centro da igreja, é o centro do evangelho. E muitos perderam-se nisto, porque hoje em dia quem quer ser o centro é o homem. Hoje em dia quem quer ser o centro é o pregador. Hoje em dia quem quer ser o centro, aleluia, é aquele que está louvando e adorando ao Senhor. Hoje em dia quem quer ser o centro é aquele que está fazendo, aleluia, diante do Senhor. Aleluia. Fazendo para o Senhor, aleluia, fazendo a obra, mas não para o Senhor, aleluia, com segundas intenções. Mas o Senhor se revela dizendo: eu sou o centro da igreja, sou eu que habito entre as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Santo adorado tu és, Jesus. Nossa. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Aleluia. Se alguém puder pegar uma água para mim, fazendo um favor. Glória a Deus, tu és santo, Jesus. Capítulo de número 2. Verso de número 18. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Está escrito: glória a Deus. Glória a Deus, santo és o teu nome, Jesus. Rapaz, estou trêmulo aqui. Glória a Deus. Oh, glória. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve. E ao anjo, e ao líder que Deus constituiu sobre Tiatira. Então pode ver que é sobre cada igreja, sobre cada ministério, Deus coloca um líder. E o líder, ele sempre vai receber a pancada primeiro, para depois transmitir à igreja. Aleluia. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Quem é que está dizendo? Jesus, aquele pela qual João viu naquela visão. Aleluia. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo. Aleluia. Aqui não é que os olhos do Senhor é de fogo. Aqui é que tem os olhos como que, aleluia, de fogo, representando que o nosso Deus é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. O nosso Deus
contempla todas as coisas. Então, aleluia, João está descrevendo e dizendo: aquele que tem os olhos como de fogo, aquele que está contemplando todas as coisas, aleluia, e aquele que tem os seus pés semelhante ao latão reluzente, aleluia, ou seja, os pés como latão reluzente representa a pureza do seu caminho, representa a pureza dos seus passos, representa, aleluia, a pureza do direcionamento da parte de Deus, representa a pureza. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu amor, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte aos teus filhos, aos teus liderados, e todas as igrejas saberão que eu, Senhor, eu sou aquele que sonda os rins, que sonda os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, que não receberam essa doutrina e não conhecem ainda essa doutrina, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga eu não vos foi, mas o que tendes, a vós que foi chegada essa doutrina, esta instrução, retende-a, rejeite-a, renuncia, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e darei a estrela da manhã. Aleluia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Profundo, né, irmãos? Aleluia. Então Deus vai dar a revelação a João. Ele vai, agora João, pegar e escrever as revelações que Deus lhe mostrar. Aleluia. E aqui nós podemos ver ele descrevendo a igreja de Tiatira. Nós podemos ver, aleluia, que o Senhor ele começa fazendo um elogio. Ele vai dizer que a igreja de Tiatira é a igreja que tem obras diante dele, é uma igreja que tem depósito diante da presença dele, e que ele se agrada dessas obras. Glória a Deus. Então
também vai dizer que a igreja de Tiatira é uma igreja perseverante, uma igreja que persevera no teu nome, é uma igreja que persevera na sua vocação, aleluia, que persevera no direcionamento, nas diretrizes, aleluia, e no recheio do Espírito Santo de Deus. Ele reconhece que é uma igreja que tem fé, que é uma igreja que não abandona a sua fé, aleluia, uma igreja, aleluia, não como Laodiceia, uma igreja fria, é uma igreja não como a igreja de Éfeso, que se esqueceu do primeiro amor, aleluia, a igreja de Éfeso, aleluia, tinha obra, mas se esqueceu do primeiro amor. A igreja de Pérgamo era a igreja que se aliançou com o paganismo e deixou, tirou Cristo no centro da igreja, mas a igreja de Tiatira não, aleluia, Cristo ainda é o centro, aleluia, Cristo ainda é o conceito de fé, Cristo ainda, aleluia, é aqueles pela qual eles apresentam uma obra perfeita, Cristo é aquele pela qual, aleluia, eles caminham no caminho estreito em direção à cruz do Calvário, e por mais que venha estar doendo, por mais que venha estar dolorido, aleluia, eles perseveram. Glória a Deus. Então o Senhor elogia a igreja de Tiatira. O Senhor, aleluia, Ele traz grandes elogios, porque o nosso Deus é assim. Glória a Deus. Ele não olha somente as nossas fraquezas, Ele não olha somente as nossas limitações, as nossas falhas, Ele olha também as qualidades que há em nós. E aí eu te pergunto, qual é a qualidade que existe em nós? Não existe nenhuma, mas essas qualidades, ela é apenas manifestada em nós, reproduzida em nós, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quer ver um dos maiores frutos do Espírito sobre a minha e sobre a tua vida? É o fruto digno de arrependimento. Aleluia. Porque o arrepender-se não é algo de nós mesmos, o arrependimento é algo gerado pelo Espírito em nós, é uma tristeza que o Espírito produz em nós. Então quando Deus lhe corrige, quando Deus, aleluia, te coloca no estreito, quando você percebe que você tem que ter uma ação diante da presença dele, quando você se entristece, quando você geme, quando a sua alma fica perturbada, porque você errou, porque você falhou e desagradou a Deus, saiba que isso é o Espírito. Aleluia. Então o Espírito é quem provoca a tristeza quando nós erramos. Isso é o arrependimento. Glória, glória, glória. É olhar para o Senhor e sentir, aleluia, a mesma coisa que Ele sentiu, aleluia, quando nos viu pecar, quando nos viu errar, quando nos viu falhar. O escritor aos Hebreus diz sobre a palavra, aleluia, se suportais a correção, sois filhos e não bastardos. Aleluia, porque se aceitardes, tereis frutos dignos diante do Senhor. Glória a Deus. Então sabe quando você olha para o Senhor e fala: Senhor, eu errei, Senhor, eu sou miserável, eu estou em falta com o Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso mudar isto em mim, eu preciso tomar jeito, Senhor. Isso é o Espírito dentro de nós, é o Espírito iluminando o nosso ser e mostrando a nós o estado de miserabilidade que nós estamos. Glória a Deus.
Então, se você sente tristeza ao errar, se você sente tristeza ao pecar, saiba que essa tristeza é produzida pelo Espírito. Porque o homem natural, ele não se entristece com os desejos da carne. O homem natural não se entristece com os desejos pecaminosos. O homem natural, a Bíblia vai dizer que vai de mal a pior. Aleluia. Com a mente cauterizada, para ele passa a ser normal pecar. Mas se para você não é normal, se para você é errado, se para você lhe constrange, saiba que é o Espírito de Deus que ainda habita em vós. Aleluia. Então glorifica o Senhor, irmãos. Exalte o nome do Senhor, porque essa tristeza é sinal de que o Espírito ainda está em ti. O Senhor vai elogiar. Oh glória, até eu me assustei. Misericórdia. Glória a Deus. O Senhor, ele vai elogiar. Aleluia. Mas agora ele vai trazer a exortação. Aleluia. E ele vai dizer: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Alguns estudiosos ou alguns pregadores, talvez os irmãos já devem ter ouvido a respeito do espírito de Jezabel operando sobre a igreja. Aleluia. Jezabel aqui não se sabe de certo se era também o nome dessa mulher, mas o Senhor utiliza o nome Jezabel para representar aquela Jezabel no tempo de Acabe, pela qual Acabe vai fazer uma aliança, vai fazer, aleluia, praticamente um pacto com ela, vai se ajuntar com Jezabel. E o escritor, ou João, ao descrever Jezabel, a ideia que ele quer trazer é que o mesmo espírito que agia, o mesmo espírito que operava sobre a vida de Jezabel, está operando agora sobre a igreja de Tiatira, está operando agora sobre a igreja, aleluia, pela qual o apóstolo está descrevendo. E qual é a preocupação? Ele vai dizer: mulher que se diz profetiza, aleluia. Ele não vai dizer mulher profetiza, ele vai dizer mulher que se nomeia como profetiza, que se apresenta como profetiza, que se diz profetiza, diz o Senhor Jesus, porém não é, aleluia. Sabemos que o dom ministerial não é algo que nós escolhemos, não somos nós que escolhemos ser alguma coisa diante do Senhor, não que nós venhamos ser, aleluia, mas é Deus quem aplica a chamada. Ninguém pode auto se chamar e auto se promover. Então Jesus está revelando, ela se diz profetiza, mas não é, porque não foi eu que chamei, não foi eu que revelei, aleluia, que ela é profetiza, aleluia. Essa mulher que se diz profetiza é ensinar e enganar os meus servos. Glória a Deus. Então o que o Senhor está reprovando aqui, Aleluia. ele está dizendo: eu tenho contra ti, ó Tiatira, eu tenho contra ti, ó igreja, aleluia, ó igreja de Tiatira, ó líder que está sobre Tiatira, eu tenho contra vós que tolera essa Jezabel, que se diz ser profetiza, e vocês permitem ela ensinar e enganar o meu povo. Aleluia. Ele utiliza Jezabel como algo simbólico ali, representando que o mesmo Espírito que habitou sobre a vida de
de Jezabel. Como que ele habitou sobre a vida de Jezabel? Como que ele fez sobre a vida de Jezabel? O que Jezabel fez de mal e de ruim? A Bíblia vai dizer que Acabe se ajunta com Jezabel, faz uma aliança com Jezabel. Jezabel agora vai para Israel. E quando Jezabel entra em Israel, ela se apresenta agora em Israel como uma profetisa. Porém, essa profetisa, ela não é a segunda ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ela era profetisa de Baal, de Azera, melhor dizendo. E seu pai era profeta de Baal. Então, ela como profetisa, como uma sacerdotisa de Asterote Baal, vai trazer em Israel, o lugar do Deus vivo, o falso ensino. E o falso ensino era de que todos agora deveriam adorar a Baal, se prostrar diante de Baal, e o culto era para ser celebrado a Baal, ser apresentado a Baal. Levantou um poste ídolo, derribou o altar do Senhor, destruiu o altar do Senhor, para no lugar do Senhor adorar a outros deuses que na verdade não são deuses. Aleluia. Então a Bíblia diz que ela vai trazer os costumes que vai desagradar a Deus. Qual que era o costume? Os homens e as mulheres deveriam se prostituir, fazer uma grande orgia diante da imagem, e diante da imagem eles se prostituíam, e após essa prostituição, a criança que viesse nascer de Baal, aleluia, debaixo do ato que foi celebrado a Baal e a Zera, deveria ser lançado no fogo para poder ser apresentado em sinal de culto, porque Baal e a Zera representava o Deus da fertilidade, o Deus do sol, o Deus que fazia chover e brotar sobre a terra. Então ela passa a ensinar desta maneira, a reger dessa maneira. Todos aqueles que não acatassem o ensinamento de Jezabel era morto a espada, era destruído. Aleluia. Então Israel vai desagradar a Deus e tirar Deus do centro de Israel, do centro do culto, para adorar outras entidades. Então essa é a preocupação do Senhor. Ele está dizendo: existe uma mulher que está ensinando, enganando os meus servos e ensinando eles a se prostituir e comer dos sacrifícios de idolatria. O que eu tenho contra vós, Tiatira, é isso, que vocês toleram isso, vocês deixam essa mulher distorcer os fundamentos e os ensinamentos que eu vos ordenei. Essa é a preocupação do Senhor, que aquele mesmo Espírito que praticamente mentoreou todo Israel e fez com que viesse se corromper, tirando Deus do centro para colocar outro tipo de adoração, outro tipo de culto. E o pior, as crianças eram alvo deste engano e desta manipulação. Já estamos vivendo neste tempo. O tempo é parecido. As crianças que representam a nova geração que vem estão sendo ensinadas de maneira errada. Por estar sendo ensinadas de maneira errada, estão sendo conduzidas praticamente a outro tipo de culto. As crianças estão sendo mortas, destruídas.
O inimigo sempre tentou acabar com as crianças. Sempre tentou acabar, aleluia, com as crianças. Desde o tempo de Moisés, bate todos os homens, para que não venha crescer, para que não venha se multiplicar. Glória a Deus. No tempo de Jesus foi da mesma maneira. Mata todas as crianças a partir de 2 anos, para que o Messias não viesse nascer. Então o adversário tenta interferir no projeto futuro de Deus. Glória a Deus. Nas escolas já estão querendo, aleluia, proibir falar de Jesus. Já é proibido falar do Senhor. Já não pode mais se falar, aleluia, porque falam que não pode pronunciar sobre religião. Mas as crianças podem agora participar de um estilo de arte contemporânea, aonde para eles é arte, onde um homem e uma mulher expõem a sua nudez, e a criança passa a fazer parte deste cenário, aonde para eles essa arte é normal. A criança pode tocar em alguém que está nu, pode ver alguém que está nu. Então o ensinamento já está sendo distorcido. Aquilo que é verdade para o tempo de hoje é engano. Aquilo que no tempo que para Cristo é bom, para o mundo é ruim e é mal. Então pregar de Jesus para muitos ambientes é mal, é ruim fazer isso, mas ensinar coisa errada é legal. Glória a Deus, aleluia. Se expor na nudez é normal. Glória. As crianças, aleluia, que nunca beijaram, já é considerado algo anormal. Tem criança, é menos de 7 anos, que está pensando em namoradinha, sendo que ainda nem alcançou a idade para isso. Mas aonde que foi influenciado? Mas aonde que foi influenciada? Aleluia. Então onde está o ensino das crianças? Glória a Deus. O ensino, se nós não tomarmos cuidado e não procurar reger as nossas crianças, será alvo deste mundo. Então o que o Senhor está mostrando aqui hoje, quebre isto. Glória a Deus. Quebre isto. Passa a ensinar a criança no caminho que se deve andar. Glória a Deus. Aleluia. Ensine a criança no caminho em que se deve andar, para que quando venha a crescer não se desvie. Aleluia. O segundo é o desvio do culto, da adoração. Cristo foi tirado do centro, e agora a adoração a entidades. E aí o Senhor vai dizer: tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam. Vamos começar aqui, se prostituam. Aleluia. Coloca aí para mim, capítulo de número 20, o verso de número 20. Nós vamos dar uma mastigadinha, coisa se puder aqui. Quando Deus permitir novamente, eu falo o restante. Mas tem um contra ti que tolera Jezabel, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, Aleluia. para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Ou se prostituam aqui. Não se sabe de certo
se trata de algo literal ou de algo apenas simbólico. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Não se sabe se está dizendo de se prostituir, do ato sexual, de se deitar, aleluia, um com o outro, ou se a prostituição aqui é deixar o estilo de vida que é Cristo, para viver um estilo de vida que não é segundo a vontade do Senhor. Então, prostituição não é você apenas cometer o ato, então você deixar de viver de acordo à vontade do Senhor, para viver um viver que não agrada a Deus, é considerado uma prostituição. Ou até mesmo desejar, aleluia, se prazerear em coisas que desagradam a Deus, também é considerado praticamente um adultério. Tiago vai dizer: adúlteras e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo aqui não se trata de um relacionamento com alguém que está no mundo, aleluia. Aqui a amizade do mundo está falando dos prazeres do mundo, aleluia, dos desejos, aleluia, mundanos. Não sabeis vós que os desejos, a amizade que vocês têm, o prazer, o vínculo que vocês têm com as coisas, com os comportamentos do mundo, te constitui inimigo de Deus? Glória a Deus. Porque qualquer que se, aleluia, que se diz amigo do mundo, íntimo do mundo, dos prazeres do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Então, idolatria não é, então não é praticamente, me perdi aqui. A prostituição praticamente não é somente você cometer o ato fisicamente sexual. Aleluia. Glória a Deus. Então talvez seja o novo estilo de vida que essa profetisa, falsa profetisa, está ensinando a eles. Ele vai dizer: se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Também não se sabe de certo se eles estavam adorando a outros deuses, ou se é algo também representativo, pois em Samuel, o Senhor, quando se apresenta ao rei Saul, ele vai dizer que porfiar, aleluia, que discutir contra Deus, aleluia, é como um pecado de macumbaria, de feitiçaria, aleluia. E a desobediência é como a idolatria. Então desobedecer a Deus é sinal de idolatria. Por que sinal de idolatria? Paulo vai dizer: não procureis apresentar os vossos corpos como sacrifícios de idolatria. Ou seja, não procure apresentar em seu ser, em seu viver, aleluia, um culto a Deus que desagrade a Ele, porque isso é idolatria. Vou resumir: o modo em que nós vivemos, o modo que nós agimos, se não está enquadrado ao querer do Senhor, o nosso modo de viver é tido como uma idolatria a uma entidade. Então, quando vivemos numa vida torpe, quando vivemos numa vida que desagrada a Deus, o que vai sair de nós é um culto como se fosse, aleluia, de feitiçaria e de idolatria, de desobediência. Mas aí Paulo, quando vai descrever a igreja de Corinto, ele vai dizer: mas vós sois o bom cheiro de Cristo. Aleluia, aleluia. Eu venho lhe dizer nessa noite: procure cada vez mais apresentar a sua vida
vida e o teu viver diante do Senhor de forma agradável, porque quanto mais você se derrama, mais um cheiro agradável diante de Deus, aleluia, vai subir diante das tuas narinas. Então o Senhor está orientando isso. E Ele vai dizer: eu dei tempo para que viesse se arrepender, porque o nosso Deus é longânimo. Aleluia. Chegamos a falar hoje no começo do culto sobre uma experiência. E eu perguntei: Senhor, por que aconteceu? E o Senhor falou: porque eu já avisei há muito tempo por diversas vidas. Isso apenas demonstra que o nosso Deus é longânimo. O tempo pode passar-se anos, mas uma hora o Senhor, Ele vai intervir. Uma hora o Senhor, Ele vai se apresentar. E quando Deus se apresenta, não existe coração, aleluia, de pedra que venha se amolecer com o som da tua voz. Não existe alma endurecida que venha se quebrantar diante da voz poderosa do Senhor. Aleluia. Não existe coração, aleluia, que possa resistir à grande voz do nosso grande eu sou. Dê-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, porém não se arrependeram. Eis que há porém sobre uma cama, e sobre os que adulteram, sobre os que vivem nessa mesma prática, neste mesmo viver, neste mesmo engano que ela está trazendo sobre a igreja, sobre este Espírito está trazendo sobre essa igreja. Se não se arrependerem das suas obras, aleluia, e farei e ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, os corações, e direi a cada um de vós, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, o restante que estão em Tiatira, todos a quem não tem essa doutrina, que não chegou a ouvir ainda essa doutrina e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porém, mas o que tendes, retende-o, rejeite-o até que eu venha em perseverança. E o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe porei, aleluia, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia. Então Deus trará grande juízo sobre o engano, trará grande juízo ao falso ensino, à falsa doutrina, ao falso ensinamento. Muitos que se introduzem no meio da igreja e levam a ovelha do Senhor direto ao matadouro, ao invés de levar a Cristo Jesus, que levam as ovelhas ao inferno, ao invés de levar as ovelhas à cruz do Calvário, levar a Cristo, levar ao Senhor, ao invés de preparar as ovelhas, ao invés de preparar a noiva do Cordeiro para o grande dia, aleluia, conduz à perdição, conduz ao engano. Deus ele há de entrar em providência. Aleluia. Escuta o que Deus está dizendo. Deus vai de encontro a muitos altares. Deus vai de encontro a muitos líderes que estão, aleluia, permitindo uma falsa doutrina entrar na igreja. Glória a Deus. Deus vai de encontro a muitos, aleluia, que praticamente
primeiramente deixaram a adoração a Deus para adorar, aleluia, conforme o seu querer, aleluia, tiraram a adoração de Deus para dar a adoração ao homem, tiraram a palavra de Deus para querer falar para o homem aquilo que ele quer ouvir, mas muitas das vezes o que o homem deseja no momento a ouvir não levará ao céu. Glória a Deus. Aleluia. E certa vez ouvi um pastor dizendo: agora imagine as ovelhas no grande dia que foram enganadas, estando, aleluia, sobre o lago de fogo em grande tristeza. Ovelhas que foram manipuladas, regidas, orientadas e instruídas por estes falsos. Imagina essas ovelhas olhando para o líder e falando: por que não nos ensinaste a verdade? Por que não nos conduziu a Cristo? E aqueles líderes dirão: porque eu estava preocupado com o seu querer, eu estava preocupado com a sua necessidade. E aquelas ovelhas vão dizer: mas a minha necessidade maior era de poder agora estar com Cristo, era de poder neste momento estar com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lázaro estava observando aquele pobre que estava no seio de Abraão. E ele vai dizer: Senhor, permita que ele molhe apenas a ponta do dedo para me refrescar. Glória a Deus. Oh pai Abraão. Quando ele vai dizer pai Abraão, a Bíblia revela que ele tem o conhecimento da Torá. Ele conhece quem é Abraão. Ele tem o entendimento. Ele vai dizer: ó pai Abraão, permita que ele venha molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Eu não preciso de muito, é só uma gota. Glória a E o Deus. Senhor vai dizer: os que estão aqui no paraíso, eles não podem ir para aí, eles não podem descer, da mesma maneira que vocês não podem subir. Glória, glória. Então haverá uma grande tristeza, haverá um grande pranto, de dia e de noite, aleluia, enquanto a igreja do céu estará em grande alegria, aleluia, para todo sempre, para toda a eternidade, louvando, engrandecendo, exaltando e contemplando a glória e a face do nosso Criador. Glória a Deus. Ele vai dizer: ó pai Abraão, me permita pelo menos que eu venha voltar à vida, para levar a mensagem, para que os meus venham ouvir e venham a crer. E o Senhor vai dizer naquele momento: existe Moisés e os profetas, que eles venham dar ouvido a eles. Aleluia. E o Senhor vai demonstrar que o morto não pode voltar à vida. O morto, ele não pode voltar a viver, aleluia, sobre esse plano terrestre. Aleluia. Do mesmo jeito que a igreja receberá um novo corpo, aleluia, receberá um novo corpo em glória para poder estar diante do Senhor em grande gozo e alegria. Aqueles que forem para o lago estarão com um corpo que será finito e sempre estará queimando e nunca cessará, nunca se acabará. Mas a maior tristeza não vai ser o fogo consumindo o corpo, a maior tristeza não vai ser o calor do lago de fogo, a maior opressão e tristeza vai ser, aleluia, de se lembrar que na terra o Senhor disse a respeito da salvação, mas rejeitaram a salvação, rejeitaram ao Criador, rejeitaram
ir de encontro com muitos líderes Glória, glória, glória. que tiraram o culto do Senhor, que se aliançaram com o espírito, aleluia, de engano, aleluia, e permitiram esse espírito mentorear a mente deles, cauterizando e ensinando a igreja aquilo que é contrário aos ensinamentos. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor também vai dizer que ainda existem aqueles que não se contaminaram. Ainda existem aqueles, aleluia, que serão bem destruídos pelo Espírito Santo, que rejeitarão o engano, que rejeitarão esse espírito maligno, e o espírito maligno não contaminará a mente da igreja do Senhor. Aleluia. Se você tem a Bíblia, aleluia, se você tem palavra, se você tem quem ensine, se você tem quem instrui a verdade, se você tem quem alerte, então glorifica o Senhor, exalte o Senhor, engrandeça o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus ainda fala sobre a terra. O Espírito de Deus ainda tem os seus remanescentes que não acharam as suas vestes. O Espírito de Deus ainda opera sobre a vida de homens que não se prostraram ao novo estilo de adoração, ao novo estilo, aleluia, de vida. Homens que não se contaminaram com os sacrifícios da idolatria. Aleluia. Elias falava ao Senhor: só eu fiquei, só eu fiquei. Aleluia, leva já minha vida. O Senhor vai dizer: Elias, ainda não acabou. Você ainda tem um ministério, você ainda tem uma carreira. Tem um homem, aleluia, tem um rapaz por nome de Eliseu que vai dar continuidade na chamada. Você ainda tem que caminhar. Come e bebe, porque longa será tua caminhada. E para você não se achar o bambambam, ainda separei alguns joelhos que não se prostraram diante de Baal e nem diante de Azera. Aleluia. Santo és. Se você tem o privilégio de ouvir essa palavra, se alegre no Senhor. Glória a Deus. Se alegre no Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o mistério está tão forte, aleluia, que eu vejo como se fosse um vento rodeando este lugar. Aleluia. Eu vejo como se fosse um vento e uma grande neblina, um grande Shekinah, aleluia, movimentando sobre este lugar. E não está parado, é o Espírito de Deus que está se movimentando aqui hoje. Aleluia. Pega hoje as suas vestes esbranquiçadas, pega hoje a sua mente purificada, pega hoje os teus lábios limpos pelo Senhor, pega hoje a sua vida restaurada, fortalecida, enchida, aleluia, levantada, erguida, com um novo viver que o Espírito revelará através de nós. Rabacondo levara a sêmia, e que me dará vaxé, rebecondo levantar a vassúria. Deus ele vai dizer: ainda trarei um grande avivamento, visitarei os altares, tirarei o engano, revelarei a verdade, aquilo que estava oculto, e trarei um grande avivamento para a minha igreja. Ainda não está acabado, ainda não está terminado. Aquele que já não orava mais vai passar a orar, aquele que já não ia mais ouvir a palavra vai tornar a ter fome, aquele que não conseguia mais jejuar, foi eu me revelar e vai estar no íntimo da minha
Ramamando que me maravilha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ramamando que me maravilha. Aleluia, ontem Deus falou algo, aleluia, no culto de oração, aleluia, Deus confirmou hoje novamente, aleluia, que Ele avivaria, que Ele despertaria pães diante de nós, que um tempo novo virá, um tempo de avivamento, de alegria, de primeiro amor. Mas o Senhor, Ele fala: perseverem, não retroceda, perseverem, e verás o que eu farei no meio de vós. Então não pediste, diz o Senhor, esta presença, tu não pediste essa glória. Olha como eu me revelo diante de ti, olha como eu me apresento diante de ti. Tu falaste no teu interior, Senhor, eu quero ser avivado, eu quero ser avivada, eu quero ser enchido de ti, da tua presença, do teu Espírito, eu quero sentir aquela glória. Olha como eu faço, olha como eu acho, o embaraço eu lanço por terra, a corrente quebro eu hoje, o laço eu desfaço, a palavra de maldição eu lanço por terra. Aleluia, porque eu sou Deus, eu opero do jeito que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, e quem é voz para dizer a maneira que eu devo falar, que eu devo agir, que eu devo me portar? Eu sou Deus. Se eu quiser falar bem, eu falo. Se eu quiser corrigir, eu corrijo. Se eu quiser abençoar, eu abençoo. Aleluia. Jó vai dizer: eis que passa por diante de mim, não vejo, torna a passar e não sinto, eis que arrebata a presa. Quem me dirás o que fazes? Ou quem me dirás, me farás voltar a mão atrás? Nabucodonosor vai dizer: agora eu exalto, eu louvo o nome do Senhor, pois Ele opera com os exércitos dos céus, e os governadores da terra ficam reputados a nada. Ele opera com os moradores do céu. Aleluia. E quem me fará, me dirás o que, me farás o que disse, ou me fará retornar na tua mão. Aleluia. Quem és tu, Caco? Que quer dizer ao oleiro a forma que ele deve agir. Oh, meu Senhor. Pai, fala conforme o teu querer, meu Senhor. Continua regendo, meu Deus, a tua igreja, pois o Senhor é o centro. Aleluia.